Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Boa tarde, galerinha do sexto ano. E aí, prontos para mais uma viagem na história? Vamos iniciar a correção da semana 3 do PET 5. O tema é a República Romana, né? Inicialmente nós temos aí um texto que vai falar sobre a República Romana, inclusive, né, o termo é res pública, né? Significa coisa do povo. Vai falar dos órgãos, né, que comandavam aí essa república, os cônsules, os pretores, os edes, os censores, os questores, né, que eram aí órgãos do Senado, né? A República Romana, ela é administrada pelo Senado. E esse Senado, os cargos mais altos são aí ocupados pelos patrícios, né? Nós vamos ver inclusive aí no texto que fala que tem uma série de revoltas e de luta da plebe, né, para conseguir obter algumas conquistas. Tem aí as assembleias, né? A Assembleia das Cúrias, das Centúrias e a Assembleia da Plebe. Lembrando que a Assembleia da Plebe poderia votar, mas não podia se candidatar e exercer cargo público. Aí vai ter uma grande conquista da plebe em 1494, que é o Tribuno da Plebe, né? E aí vai citar abaixo algumas conquistas da plebe, como o plebiscito, como o fato de poder ter um candidato a cônsul, né? E essas conquistas vão ser escritas aí nas chamadas Lei das 12 Tábuas. A partir daí nós temos a atividade. O número 1 fala assim: sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo as funções de cada grupo citado. O cônsul. Quem era o cônsul? O cônsul era o posto mais alto da administração romana. Ele era presidente do Senado e comandava, né, o exército em tempo de guerra. Letra B aí pergunta quem era o questor. O questor, ele era responsável pela guarda do tesouro público. A letra C pergunta aí quem era o censor. O censor, ele era responsável pela contagem populacional e pela fiscalização do serviço público. A letra D vai falar aí do edil. Quem era o edil? O edil era o responsável pela administração do serviço público, de obras de infraestrutura e de jogos públicos. A letra E aí tem o pretor. Quem era o pretor? O pretor era o magistrado responsável pela aplicação da justiça na sociedade romana. E por último aí, né, na letra F, tem o tribuno da plebe. Quem era o tribuno da plebe? Era o magistrado eleito para defender os interesses da plebe. O número 2 vai perguntar: de acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação na tomada de decisão na República Romana? O acesso dos plebeus, né, à tomada de decisões importantes era limitado, porque a Assembleia da Plebe só podia eleger magistrados, mas não podia exercer cargos públicos. E só mais à frente, né, em 1494 aí, em 494 é que esse tribuno da plebe vai ser instituído. Antes não tinha. Então a plebe ficava de fora aí dessas decisões. Era tomada principalmente pelos patrícios. Atividade 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana no período conhecido como República. Se eu for falar das conquistas da plebe, 494 a.C. foi criado o tribuno da plebe. 450 a.C. foi criada a Lei das 12 Tábuas, que escreveu, né, várias conquistas dessa plebe. Foi criado também o direito à posse de propriedade, o estabelecimento de punições para crimes e roubos e assassinato, né?
367 a.C., os plebeus puderam candidatar ao cargo de cônsul. 326 a.C., a prática de escravidão por dívidas ela foi extinta. Outra conquista da plebe, que 286 a.C., houve a instauração de plebiscito como ferramenta, né, de consultar a vontade da plebe. Temos aí o texto, né, agora sobre a República Romana, as conquistas, expansões, disputa pelo poder. Fala das guerras púnicas, fala da batalha contra Cartago, que impedia Roma de expandir, fala da reforma agrária, fala da vitória das expedições militares e do grande poder que esses generais vão conquistar, se tornando mais importante que o próprio Senado. Aí no final vai falar o quê? Vai falar dos triunviratos, que é quando vários exércitos, né, vários grupos de militares se uniam para tentar tomar o poder aí do Senado. Esses triunviratos vão gerar aí várias guerras muito sangrentas pelo poder de Roma e no final vai culminar no fim da República, né? Proclamação aí de Otávio como imperador, dando fim à República. Temos aí então a atividade 3. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Letra A. Por que podemos afirmar que a expansão territorial romana deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? É simples, né? Porque, apesar de intensificar as desigualdades sociais entre plebeus e patrícios, essa crescente expansão levou a um processo de urbanização, né? E levantou homens como Tibério e Caio Graco, que propunham uma reforma agrária, né? Porém que fracassou, né? A ideia era beneficiar a todos. Houve também um aumento de escravos e de várias revoltas contra os maus tratos aí, né, na República. E isso vai fortalecer aí as revoltas e vai fortalecer os plebeus. Um exemplo, a revolta de Espartaco. B. Porque os militares configuravam-se como o grupo mais poderoso da Roma no final do período republicano. Gente, o grande crescimento militar vai conferir a esses generais um poder capaz de desafiar a aristocracia, os patrícios e o Senado. Estes militares, esses generais, eles vão se tornar heróis, vão ganhar popularidade e os soldados vão ser mais leais a eles que ao próprio Senado. Então, isso aí, eles vão ganhar obediência cega dos militares e ainda um apoio muito grande da população contra o Senado. Letra C. Porque era de suma importância dominar a região do Mar Mediterrâneo. Essa região do Mar Mediterrâneo, que tinha Cartago no meio do caminho, né, e Roma teve que ser vitoriosa contra Cartago, era uma rota que ligaria Roma às regiões comerciais do norte da África e ao Oriente Médio. Então, Roma vai conseguir expandir muito, né, após a sua vitória contra Cartago, porque vai conseguir esse processo de expansão pela África e pelo Oriente Médio. Letra D. Descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Resultou em guerras, né, entre várias tropas. Primeiro, a tropa de Júlio César de Pompeu, pelo poder. Júlio César vence e se proclama ditador, né? Ou seja, ele tem poder acima do Senado, ele pode tomar decisões sem consultar o Senado e convocar, né, só quando tiver situações extremas. Só que Júlio César vai ser assassinado e aí vai vir o segundo triunvirato, né? Que é de Marco Antônio, Otávio e Lípido. Porém, eles vão tomar o poder do Senado, vai gerar uma disputa muito grande. Otávio vai vencer Marco Antônio, né, e vai se declarar imperador romano, fechando aí o fim do período da República na história de Roma. Galera, terminamos a correção aí da semana 3. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma viagem na história. Até a próxima. Um abraço.